Bom, em primeiro lugar, é bem importante a gente entender que tem uma gênese da forma como esse código está sendo alterado. Basicamente, ele vem de uma pauta ruralista, de uma agenda ruralista, de uma pressão pelo uso dos recursos territoriais do país para uma produção extensiva de alimentos, muito mais do que propriamente um debate sobre a natureza da ocupação do território, ou seja, quais são os critérios que devem nortear a relação entre território construído, segundo a natureza, e território original, a primeira natureza, né? Então, o que deveria ser um debate sobre essa relação e essa maneira de relacionar essas naturezas, uma natureza culturalmente construída e a outra natureza que já está colocada, que já dada, que já está presente no nosso planeta, essa discussão ela foi completamente desvirtuada, porque se trata apenas, no fundo, de discutir o que vai ser liberado para poder plantar e ponto, acabou, né? Então, e como é que vai se regularizar aquilo que não foi obedecido, ou seja, como reserva legal, seja como APP. Ele está muito contaminado, esse debate, sobre isso, quando, na verdade, é um debate muito importante que afeta igualmente as áreas urbanas e não urbanas, porque se trata de qual é o critério de ocupação do território, levando em consideração a existência de rios, de florestas, de biomas que estão presentes e que a nossa grande discussão é como conviver com eles da melhor forma possível, né? Então, infelizmente, dentro do processo de debate, o Código Florestal, que não foi formulado em 65, tampouco com essa visão que hoje nós sabemos que precisamos ter, e que tampouco foi pensado a partir da questão urbana, até porque em 65 a gente não tinha as concentrações urbanas e metropolitanas que a gente tem hoje. Ele discutiu muito pouco a discussão das florestas, dos rios e dos demais biomas no meio urbano. Isso foi muito pouco debatido, foi muito pouco levado em consideração e, no fim das contas, acabou caindo para a área urbana, uma espécie de consequência da decisão do mundo rural, a não ser com um elemento importante, que foi um elemento debatido muito antes do Código Florestal, que foi a possibilidade da regularização fundiária em áreas que ocupam hoje áreas de preservação permanente. Essa possibilidade foi muito debatida primeiro no CONAMA, que Sim. construiu uma visão sobre isso, com estados, municípios, com ONGs, enfim, a partir de um longo debate sobre isso. Depois, essa mesma definição acabou sendo recepcionada na lei que instituiu Minha Casa Minha Vida, quando se criou um artigo sobre essa possibilidade e as condições da regularização fundiária de interesse social e de interesse específico, que é quando não é de interesse social, né? E é isso que acabou entrando no projeto aprovado do Código Florestal e nada mais. Quer dizer, é uma discussão sobre o passivo, que é importante, necessária, fundamental, mas a mais importante de todas não é sobre o passivo, como resolver a porcaria que já fizemos. Uhum. A discussão mais importante é como evitar novas porcarias no futuro, né? Então, essa discussão para as áreas urbanas não foi feita. Um projeto ser aprovado nessa circunstância, afetando a área urbana sem fazer essa discussão, é de uma extrema pobreza, porque tem uma especificidade da questão urbana. Independente disso, nós vamos lembrar, né, e isso é bastante importante para os moradores da cidade. Para quem acha que nós, ao falar de Código Florestal e da revisão do Código Florestal, estamos falando só de floresta, só de Amazônia, só de Cerrado, está muito enganado. Todo mês
de dezembro, de janeiro, de fevereiro, aqui na região sudeste, né, São Paulo, Minas, Rio, assim como todo mês de junho, julho, na região nordeste, mês das chuvas, na Bahia, em Pernambuco, nós assistimos recorrentemente cenas trágicas de enchentes e de escorregamento de terra. Essa discussão está diretamente ligada com o conteúdo do Código Florestal, porque se trata nada mais, nada menos de discutir como vamos ocupar as margens dos rios, que são exatamente esses locais que são sujeitos a enchentes, e como vamos ocupar as encostas, inclusive encostas íngremes que hoje são protegidas por lei como áreas de preservação permanente. Então, uma discussão fundamental no meio urbano, que afeta o cotidiano da vida das pessoas, que é a discussão das enchentes e dos escorregamentos, ela está diretamente ligada a esse debate. E pelo andar da carruagem, se passamos simplesmente uma tábula rasa nessa questão e não discutimos essa questão e formos falar, não, vamos deixar aí uns 15 metros de qualquer dos rios e pronto, acabou, não vamos encerrar esse assunto, nós vamos simplesmente contribuir para aumentar as perdas econômicas e perdas de vidas humanas quando os rios enchem em função da alteração do seu regime. Aí tem outros elementos que têm uma relação, não especificamente com a área urbana, onde o rio está passando, mas com o que acontece nas cabeceiras desses rios, nas nascentes desses rios, qual é a área de florestas que nós temos. Esse regime de chuva está diretamente ligado a isso, e isso vai ser profundamente afetado pelo Código Florestal. Em suma, mexer no Código Florestal é mexer diretamente numa das questões que tem gerado uma das mais grandes vulnerabilidades do meio urbano, que é justamente esse problema das enchentes e escorregamentos. Exatamente. Raquel, eu acho que eu gostaria até de compartilhar com você uma pergunta que vem aqui pelo Twitter, que é o seguinte, ontem, durante a reunião da CCJ, a senadora Cátia Abreu, ela fez uma comparação, né, quando ela estava falando sobre as emendas, né, que estão sendo propostas, né, de ampliar a proteção de APPs, ela fez uma comparação entre APPs rurais e urbanas, falando assim, você vai aprovar uma coisa dessa, nós vamos ter que começar a não só proteger as APPs rurais, como começar a ter que acabar e remover todas as favelas, porque isso daí também incide. Então, ela trouxe assim, a coisa como se fossem as mesmas situações, né? Então, isso daí às vezes não fica muito claro. Se você pudesse ajudar a gente a esclarecer o pessoal que está assistindo sobre isso. Foi uma observação absolutamente infeliz, né, da senadora Cátia Abreu, e, além do mais, desconhecente, talvez, o próprio projeto de alteração do Código Florestal. Em primeiro lugar, nós temos que separar as duas coisas, né? Uma coisa é o passivo, ou seja, se trata da regularização daquilo que foi ocupado irregularmente em APPs. Nele se inclui, muitas vezes, ocupações em beiras de rios e córregos urbanos, né? E em outras situações, encostas íngremes que não poderiam ter sido ocupados, topos de morro, etc., como é o caso da Rocinha, que é esse exemplo trazido pela Cátia Abreu. Tem um artigo, como eu já mencionei, no projeto de lei aprovado pela Câmara, que já está na lei que instituiu Minha Casa Minha Vida, que permite a regularização fundiária sob determinadas condições dessas comunidades. Então, a discussão sobre a remoção dessas comunidades é uma discussão
vencida já, na medida em que ela está equacionada, esses direitos são reconhecidos, etc. Por outro lado, a grande pergunta, essa é a pergunta que não quer calar, é a seguinte: aonde vão morar os moradores de baixa renda na cidade? Se nós não formos capazes de estabelecer uma política urbana que ofereça aos moradores das áreas urbanas e metropolitanas uma localização adequada, bem localizada, acessível aos moradores de baixa renda, todas as áreas de preservação ambiental e urbanística serão ocupadas, porque ninguém vai subir em cima de uma APP e ocupar uma área, inclusive vulnerável a incêndios e a escorregamentos, se tiver uma opção adequada. Exato. O problema é que, para discutir a opção adequada, o que é uma opção adequada em relação à moradia, normalmente as soluções que se apresentam são soluções péssimas, são soluções fora da cidade, 80 quilômetros da cidade, onde não tem cidade, conjuntos habitacionais, guetos. Isso não é uma solução, isso nunca resolveu o problema da proteção das áreas de preservação, exatamente porque isso não é uma solução, isso é uma não solução. Então, muito bom. A senadora Castro tem que se informar melhor sobre os processos urbanos e a própria lei. E não tem absolutamente nada a ver, né, a aprovação de uma faixa maior de APP com uma obrigação de remover os moradores da Rocinha ou de qualquer outra comunidade que já esteja instalada e que já esteja consolidada no Brasil. Muito, muito importante essa sua contribuição, Raquel. Eu acho que, eu não sei, talvez a gente caminhando aqui para encerrar daqui a pouco essa conversa, eu queria conversar um pouco com você, Raquel, sobre uma situação que ela vem sendo ainda menos conversada, né? Acho que em várias instâncias, mas acho que no caso do Código Florestal é muito importante a gente pensar nisso, que são as áreas de expansão urbana, que é o entorno das cidades, para onde as cidades estão crescendo, né? Que é exatamente aquela situação diferente daquela que a Raquel citou agora, que é aquela situação que já está consolidada, em que a gente está já há anos, né, trabalhando políticas urbanas para conseguir dar condições adequadas de moradia, para conseguir incluir as populações de baixa renda na cidade, não fazer essa situação absurda de mandar as pessoas para criar o conjunto habitacional que é quase a não cidade, né? Coloca o cidadão lá longe, sem nenhum direito e tal. Que é um pouco como é que é essa situação das áreas de expansão urbana, né? Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos todo o entorno da cidade com as áreas de mananciais e onde são áreas produtoras de água, elas prestam serviço, ainda não são urbanas, tem muitos desses processos de ocupação e essas diminuições aí da proteção, por exemplo, das faixas de preservação permanente, para essas áreas podem ter aspectos muito danosos, como é o caso da produção de água. Então, eu queria ouvir de você um pouco, Raquel, como é que é essa situação da fronteira urbana, da expansão urbana? Exatamente, essa questão da expansão urbana tem diretamente a ver com a questão que nós acabamos de discutir. Ao dizer que a população de baixa renda não tem opções de moradia adequada na área consolidada da cidade, a própria política pública abre eixos de expansão urbana, gera eixos de expansão urbana que acabam comprometendo o entorno das cidades do ponto de vista ambiental,